Opa, opa, com licença que eu venho todo garimpado pra te mostrar ainda mais garimpos. Então vambora comigo que a nossa leva de hoje tá bem boa. Sai, saco. Vou começar com essa camisa vintage numa viscose de alfaiataria encorpada, peletizada. Com isso trazendo caimento à peça no vestir. Nesse tom chocolate que não só eu gosto muito no meu tom de pele, quanto se enquadra muito bem num tom surtom de marrom. Um café, chocolate, uísque com fundo mais roxo, com fundo mais avermelhado. Vintage como eu contei, no corte tradicional de camisaria, mas com toda a aplicação de taxas. Sério mesmo, olha que coisa mais linda, me fala se isso aqui não é a minha cara. Encontrei mais uma camisaria, só que dessa vez numa construção mais contemporânea, mas ainda assim com um olhar pro retrô. Essa da C&A, também na viscose, mas numa viscose extremamente maleável, molinha, diferente da vintage. Com isso trazendo um caimento mais despojado, mais pretencioso, ainda mais pensando na seriedade da camisaria. Nessa estampa de animal print que muito parece um tigrado em PIB, muito parece de fato uma estamparia de zebra, muito parece uma estampa abstrata de anos 80, considerando as referências dessa década, mas também os resquícios do psicodélico de anos 70. O tipo de peça que, na boa, você joga com uma calça de alfaiataria preta, uma calça de sarja preta, tênis branco, a produção por si só já tá feita, entende? Encontrei também essa camiseta, comprimento cropped inteiramente neoprene. E aí, lembra do nosso surto com neoprene nos anos 2010, em saia de bandagem, calça de bandagem, jaqueta, moletom. Mas aqui, no caso, nessa estamparia com carinha de farm, nesse tecido que modela e não marca. Então eu imagino muito isso com calça de alfaiataria colorida, por exemplo, com jaqueta por cima, trazendo esse ponto de cor por dentro. Mas ainda assim, trazendo uma gama vasta de possibilidades através da coordenação de cores que a gente tem aqui. Fala sério, estamparia de tucano. Quem não gosta de estamparia de tucano? Isso aqui é muito a cara da farm. Encontrei também esse cinto largo em elástico da Zara, que é a comprovação do que eu falo, de que o vintage tá mais em alta do que nunca. É sério, pessoal, eu não sei se vocês estão entendendo que as marcas autorais estão mirando em brechós, estão mirando no vintage pra trazer construções contemporâneas. Porque já entenderam que, de fato, a gente quer consumir o que já teve lá atrás, e não mais o que eles estão trazendo. Ele é no elástico café com esse trabalho legítimo de penas, então trazendo uma estética étnica. Na boa, olha a riqueza disso aqui, imaginando com macacão essa parte centralizada. Olha o efeito que esse cinto traz, imaginando com macacão liso, por exemplo. Encontrei também esses dois cintos elásticos sem marca nessa pegada esportiva, exatamente do tamanho da minha cintura, então isso já era motivo bastante pra eu nem precisar pensar. Como eu contei, nessa pegada esportiva, então já imagino muito com macacão, mas também com calça jeans, camiseta. Por dentro do passador, trazendo mais uma informação, considerando que a camiseta tem alguma estamparia, tem alguma estampa localizada. O vermelho é muito bonito, me remete muito ao náutico, mas esse roxo... Porra, quantas vezes eu já contei aqui que se eu vejo uma peça roxa é muito difícil deixar ela. Encontrei mais um de elástico, só que dessa vez no elástico ajustável da Cris Barros. Também numa pegada esportiva, só que numa pegada esportiva mais sofisticada, como eu acho que vocês estão percebendo. Tanto pela construção, obviamente, do elástico na lona, mas também pela coordenação de cores nas listas. Uma coordenação de cores extremamente sofisticada, uma coordenação de cores que me remete muito aos anos 60, que me remete muito a Gucci. Sendo que esse já tem a fivela no couro legítimo, como eu tô contando, deixando tudo mais alinhado, tudo mais sofisticado. Sendo que a fivela pode ficar aparente porque ela é um baita detalhe, mas ela também pode ficar coberta, deixando só a lista mais aparente. Impressão minha ou esse cinto tá no tom certinho dessa calça. Mais uma ideia de composição pra gente trazer aqui. Encontrei também esse macacão da Dress To, que eu juro por tudo que eu tentei me convencer a não levar. Mas é aquilo, né? Seres humanos, somos fracos em algum ponto, e o meu ponto sempre é moda. Inteiramente em linho, que já traz uma sofisticação, traz a ranhura, traz a estrutura peça, mas nesse corte bem tradicional do utilitário que a gente tem visto na última década, trazendo então uma pegada militar. Como eu tô contando, tanto por conta da modelagem, quanto também por conta desses bolsos frontais do formato maxi. Vocês sabem o quanto eu sou alucinado pelos meus acessórios, mas a gola padre dele fechada, vocês não têm noção da sofisticação que isso traz. Corte reto, mas com a possibilidade de ajustar com a faixa no mesmo tecido, e embora vocês saibam que eu tenho uma gama de cintos pra gente gerar possibilidades aqui, bem acredito que apesar do corte tradicional que eu contei, vocês tenham percebido o efeito dessa manga. A construção dessa manga, aliás, que é inteiramente drapeada, só que um drapeado embutido, entrando nela. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, se vocês estão conseguindo entender, mas isso daqui é de uma riqueza, é uma construção tão rica, uma construção de fato difícil, uma construção que tira essa peça do lugar comum. Eu digo assim, que diferencia ele da maioria dos macacões com corte utilitário, da maioria dos macacões vermelhos. Sendo que eu tô contando que eu tentei me convencer a não levar pensando, não, vai ficar com um efeito princesa, um efeito bufante, não sei se é tão a minha vibe. Gata garota, não ficou nem um pouco romântico, não ficou nem um pouco princesa. Ficou na realidade bem estruturado, com uma estética de origami, com uma estética de dobradura, uma estética bem volumosa, me remetendo então a anos 80. Vou finalizar com essa bolsa de mão que me deixou feliz de uma
forma, mas de uma forma. Uma bolsa de mão da Bobô no couro legítimo, inteiramente no couro legítimo nessa construção de patchwork. Só que percebam que é numa construção de patchwork em camadas, com isso quase trazendo um efeito de escama. Pessoal, fala sério, isso daqui é uma mermaid core só que numa pegada rock. O que mais me encanta aqui é que eu tenho diferentes tipos de couro, só que todos couros metalizados. Sendo que não só metalizados, mas muitos também trazendo texturas, como craquelado. Isso daqui pra ir em barzinho, a atmosfera de anos 90, a atmosfera de Sex and the City que traz, deixando ela embaixo do braço. Mas ao mesmo tempo, a atmosfera vintage por conta do formato, isso aqui é minha cara de uma forma. Então essas foram minhas últimas comprinhas, pessoal, meus últimos garimpos, e aqui entre nós, que baita leva de garimpos, hein? Aquela leva em que você pode ter odiado tudo, mas que eu tô tão encantado e com tanta vontade de já usar o que eu tenho aqui, com tantas ideias pra já usar o que eu tenho aqui. Trazendo muito da minha personalidade, da minha individualidade, da minha irreverência com peças que por outras pessoas foram descartadas. O que não é uma crítica, de fato faz muito sentido a gente desapegar do que não faz sentido pra gente, mas de fato isso daqui faz muito sentido pra mim. Com isso mostrando um pouco do meu olhar pra moda, pra essa moda de segunda mão, pra esses espaços de segunda mão. Trazendo um pouco do meu toque de styling, trazendo um pouco da minha visão pra desmistificar o que vocês têm na cabeça. Trazendo um pouco do meu styling, trazendo um pouco da minha visão pra tentar expandir os horizontes de vocês. Pra mostrar que nesses espaços eu encontro peças assim, mas que vocês vão encontrar toda uma outra variedade. Com uma gama de possibilidades que vão expressar vocês, com isso fazendo dessa armadura diária um divertimento, expressão. Quero muito saber qual foi sua peça favorita aqui, quero muito saber qual eu devo usar na minha próxima produção, e se você quiser saber onde eu faço todos os meus garimpos, onde eu faço todos os meus achados, é só assistir meus outros vídeos.